Muito boa tarde. Notícias Coimbra está em direto com Luís Marcos Mendes. Ele que é o primeiro candidato presidencial no terreno para as eleições de 2026. Do Luís Marcos Mendes, primeiro de tudo, boa tarde. Obrigado por este momento de conversa aqui com Notícias Coimbra. Por falar em Coimbra, esta é uma cidade que tem uma ligação muito especial a si. Tem, porque eu formei-me aqui, em Coimbra, na Faculdade de Direito. O meu curso é de 75 a 80. Eu primeiro... Fê-lo sem cábula. Sim, sem cábula. E também sem equivalências. O meu curso é o primeiro curso de Direito em Coimbra da democracia. Porque para as pessoas que já não são desse tempo, eu recordo que se deu o 25 de Abril e na altura foi decidido que não havia admissões à universidade no ano letivo de 74, 75. Portanto, só houve de 75 a 76. Houve um ano em que estivemos parados a fazer uma coisa que chamava Serviço Cívico. E, portanto, eu começo, de facto, aqui o curso em 1975. Portanto, Coimbra diz-me muito por razões afetivas. Quais são as melhores recordações que tem deste tempo de 5 anos aqui em Coimbra? Eu fui um aluno diferente do habitual. Não fui melhor, fui diferente. Que é assim, eu fui estudante trabalhador. Eu estava em Coimbra e ao mesmo tempo estava, digamos assim, a trabalhar. É certo que a trabalhar em cargos políticos. Ou seja, eu estive adjunto de um governador civil e estive depois como vice-presidente da Câmara de Faf, da minha terra. E, portanto, durante esse período eu fiz o curso. O que significa que eu não estava em permanência aqui em Coimbra. Eu vinha a algumas aulas, sim. Eu recordo-me, por exemplo, eu tive aulas aqui com o professor Vital Moreira, que era ele, na altura, deputado do Partido Comunista na Assembleia da República, mas às segundas-feiras dava aulas, depois à terça é que já estava na Assembleia Constituinte em Lisboa. Não frequentava muito a Faculdade de Direito? Não, quer dizer, fui a poucas aulas porque estava à distância. Algumas fui, eu recordei Vital Moreira, mas também o professor Canutilho, também, que foi o meu professor de Direito Constitucional. Agora, eu vinha sobretudo fazer exames. Portanto, à distância é um bocadinho mais difícil, porque tinha colegas meus, amigos meus aqui, que me facultavam os livros, as sebentas e tudo isso, mas obviamente que eu tinha que estudar e conciliar com o meu trabalho, porque basicamente eu queria fazer todo o curso de Direito, como acabei de fazer, ou seja, sem chumbos ao longo dos anos, e portanto, consegui. Qual é que foi a cadeira mais difícil? Foi Reais, Direitos Reais, do professor Orlando Carvalho, que já faleceu, mas por quem eu tive uma grande estima. Era muito exigente, era muito polémico, era muito controverso. Foi mesmo a única cadeira na minha vida que eu não fiz à primeira. Quer dizer, nessa cadeira só passei à segunda tentativa. A primeira oral chumbei e à segunda passei. Mas sempre tive uma grande admiração por esse meu querido professor, Orlando Carvalho. Mais tarde, quando fui governante, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, resolvi fazer um protocolo com as várias faculdades de Direito em Portugal, e ele era o presidente da Faculdade de Direito de Coimbra, e quando assinámos esse protocolo, ele lembrava-se bem de mim. E há uma coisa que eu não esqueço. Quando ele deu a sua última aula, deu também uma entrevista a um jornal, ao público, e perguntado sobre alunos que seriam figuras públicas que tinham passado como seus antigos alunos, ele recordou o Dr. Fausto Correia, infelizmente já falecido, ligado ao Partido Socialista, e falou de mim também. E eu fiquei sensibilizado a um professor, talvez, numa cadeira difícil, pessoa polémica. Marcou pela positiva e pela negativa? Não é pela negativa, quer dizer, não fiquei nunca nada aborrecido com ele, mas quer dizer... Houve algum professor que tivesse dito assim, não gosto tanto dele? Não tenho. Quer dizer, se tivesse alguma coisa a dizer, seria justamente Orlando Carvalho, porque foi a única disciplina a que não passei à primeira, a que chumbei. Mas mesmo a ele não tenho nenhum tipo de acrimónia, ele fez o papel dele. Ele fez o papel dele e depois, de resto, à segunda deu-me uma ótima nota, o que significa que eu até estava bem preparado. Mas digo-lhe, eu tive a sorte de ter professores de enorme qualidade. Já falei de Vital Moreira, já falei de Gomes Canutilho, mas eu tive o professor Mota Pinto, foi meu professor. Eu tive o professor Barbosa de Mel, eu tive o professor Cardoso da Costa, tudo pessoas de grande qualidade. Costa Andrade,
Figueiredo Dias, foram meus professores e, portanto, era um naipe de grande categoria que eu nunca vou esquecer. Foi um aluno de quanto no final do curso? Qual é que foi a sua média, lembra-se? Eu isso já não me recordo, não sei dizer. Não me vou comprometer porque posso me enganar, não tenho a certeza. Mas teve mais de 14 de média ou... Não, julgo que foi por aí. Mas não sei. 14? Sim, mas não quero, não me recordo e posso estar enganado. Não teve grande vivência boémia da cidade? Não, porque eu não vivia pouco cá, quer dizer, cheguei a ficar. Deixa eu vir cá, por exemplo, na queima das fitas? Sim, mas temos que sublinhar que naquele tempo a queima das fitas foi sobretudo recriada já depois de eu ter saído de Coimbra. Como se recorda, houve ali um período de uns anos em que estas tradições estiveram, digamos assim, entre parênteses e, portanto, foi recriada já depois da minha saída de Coimbra. Agora, eu usufruí em vários momentos em que tinha que vir a Coimbra fazer frequências e fazer exames, foram muito mais do que se imagina, e eu aproveitei sempre para ficar aqui há alguns dias e para conhecer bem a cidade. Portanto, eu não me queixo de nada. Eu, de resto, com disciplina nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Estudar, trabalhar e ao mesmo tempo... Ficava em repúblicas? Não, ficava numa casa com outros colegas. Muito bem. Da cidade dos anos, final da década de 70, 80, para a cidade de hoje, que diferenças é que acha em Coimbra? Quer dizer, a cidade está igual e está diferente. Digamos assim, a cidade está igual, digamos assim, na sua marca principal, na sua história, na sua parte mais arquitetónica, na sua parte, digamos assim, mais antiga. Aí a cidade é natural que esteja igual, mas em qualquer circunstância está muito diferente em tudo o resto. A cidade está maior, a cidade está melhor. E, portanto, eu vou notando ao longo dos anos que há mudanças. Qual foi a principal mudança que encontrou numa das últimas visitas? Acho que a cidade tem hoje, em termos de mobilidade, tem hoje outras condições e outros pressupostos e julgo saber que há de ter no futuro, e isso é muito, muito positivo. Falando agora da campanha, pré-campanha neste caso, porque ainda não começou. Sim. A campanha, não é? Como é que tem estado a correr? Já anunciou hoje aqui em Coimbra a organização de uns Estados Gerais nos próximos meses para falar sobre causas que o Presidente deve abraçar no seu mandato. Está dentro das expectativas daquilo que esperava desde o seu anúncio? Eu acho que a minha campanha está, digamos assim, acima das expectativas. São 2 meses desde que anunciei a candidatura. E eu não esperava tanta adesão como estive durante estes 2 meses, sobretudo em personalidades independentes. Quer dizer, eu não imaginava que o Sr. Reitor de Coimbra, da Universidade de Coimbra, tivesse a amabilidade de me dar o seu apoio. E eu agradeço, sensibilizado. É uma personalidade independente. Não é uma pessoa da vida política. Mas aqui também é o Presidente da Faculdade de Direito. Ou seja, a minha universidade e a minha faculdade. E são pessoas independentes que não precisam da política, nunca se envolveram na política e que eu fiquei sensibilizado. Mas noutro plano também da cultura, mas já não de Coimbra, o plano nacional, a escritora Alice Vieira, que tem um passado de intervenção política mesmo ao lado do Partido Comunista e mais tarde do Partido Socialista, e que hoje é uma pessoa independente, que foi das primeiras pessoas a declarar um apoio. Ou seja, há um conjunto de apoios que não são partidários, que são de personalidades de grande qualidade, independentes, e que de facto mostram que esta campanha está a correr melhor do que eu esperava. Em relação à campanha para as legislativas, o que é que espera dessa mesma campanha? Seja elucidativa? Sim, a única coisa que eu espero é que seja uma campanha o mais possível limpa, o mais possível digna e o mais possível inspiradora. Porque que esclareça tudo nesse período. Ninguém em Portugal gostou desta crise política. Ninguém percebeu muito bem porque é que vamos para eleições. Portanto, as pessoas estão um pouco indignadas. E correm o risco das pessoas não irem votar e da abstenção aumentar. E, portanto, eu acho que dirigentes políticos... O maior receio é que a abstenção cresça muito nestas eleições? Eu não sei se é o maior, mas é um dos receios. Um dos receios grandes é que a abstenção aumente e isso é um sinal de divórcio entre as pessoas e os políticos. E, portanto, como agora vamos começar um conjunto grande de debates televisivos, eu espero que os dirigentes políticos, à direita e à esquerda, sejam capazes de ser inspiradores. E inspiradores é falar dos assuntos que interessam às pessoas e não dos casos e casinhos que, de modo geral, afastam as pessoas da política.
Defende que os líderes é que devem participar nos debates e não entregar essa missão, em alguns debates, a outros elementos dos partidos? Não, isso é uma opção de cada um, portanto não vou pronunciar sobre isso. Muito bem. Luís Marcos Mendes, muito obrigado então por este momento para relembrar a sua história de Coimbra e falar um bocadinho também da campanha que se avizinha para as legislativas e depois também para as presidenciais que ocorrem em janeiro do próximo ano.